Por um breve momento, no início do cinema, deu-se como que uma aparição, a beleza do vento soprando nas árvores. Um irretratável, um invisível da imagem, algo que o olhar não pode ver. Uma beleza que o cinema talvez tenha perdido para sempre. Eu lembro de uma cena, o filme é Ordê, do Dreia. Uma colina, o trigal que sobe a colina, em cima um varal com roupas brancas penduradas ao vento. E uma leve aragem que fazia com que o trigal e as roupas balançassem. Uma espécie de sugestão de uma presença, algo que estava ali, algo que não se podia ver, mas se podia sentir. O sagrado incorporado na figura do louco dentro daquela casa. É como se o cinema tivesse sido capaz de falar dessas coisas que a gente não pode ver, mas que tem uma profunda existência, uma profunda presença no nosso imaginário e no mundo. Algo que caberia às imagens serem capazes de resgatar. O cinema já foi capaz um dia de comportar o tempo, de comportar uma durée. O cinema possuiu os planos sequências. O cinema possuiu imagens em que as coisas aconteciam dentro dela. O cinema foi capaz de construir imagens que seguiam a sequência da vida, que se colavam ao tempo real e ao tempo da experiência das pessoas. Ora, esse fluir do tempo no interior das imagens, tudo aquilo que a montagem vai eliminar, era uma tentativa de corresponder, de responder às necessidades do material, de ouvir o tempo que o material precisava para aparecer na imagem. A imagem correspondia ao encadeamento natural das coisas. Não se trata de necessariamente frear ou acelerar. As imagens vertiginosas que nós vemos hoje na televisão, elas fazem parte da sensibilidade contemporânea, elas correspondem à aceleração do mundo. O problema está na uniformização dessa velocidade, no ritmo único que desconhece as diferentes nuances das ações, do pensamento, da vida cotidiana. É essa sobreposição de um padrão único de edição das imagens que uniformiza todos os gestos, que uniformiza todos os discursos, que fazem com que todas as expressões sejam iguais. Ora, a ética das imagens é essa luta por reconhecer as diferenças, para dar voz às diferentes formas de expressão, a cada um dos gestos na sua maior ou menor rapidez. A maneira mais rápida ou mais lenta, mais distante ou mais próxima que as coisas têm de aparecer para nós. Essa multiplicação dos pontos de vista, essa pluralidade de formas de aparição, essa é a imagem contemporânea por excelência. A televisão parece impor um tempo único a todas as coisas, um passo único a todas as pessoas. No entanto, a imagem contemporânea, a força da imagem contemporânea, está em reconhecer e acolher as suas diversas nuances. Aquilo que está distante e aquilo que está próximo, aquilo que é mais lento e aquilo que é mais rápido. A ética da imagem consiste em acolher todas essas vozes, dar lugar, dar tempo a essas diferentes formas de manifestação. A ética das imagens é uma polifonia, é uma democracia das imagens. O discernimento, a autodeterminação do espectador é uma questão essencialmente ética. E ela diz respeito não apenas à relação do consumidor de imagens com os meios, com a mídia, mas ela diz respeito também ao produtor de imagens.
aquele que faz imagens tem que levar em conta a essa possibilitar essa escolha daquele que olha. E mais, a televisão, o cinema, a fotografia, elas têm uma função pedagógica. Elas nos ensinam a olhar. Elas podem nos ensinar a olhar de diferentes maneiras. O homem contemporâneo é aquele que cada vez mais não sabe olhar. É aquele que cada vez mais tem um olhar unidirecional, determinado pelo ritmo e pelo enquadramento das imagens clichês. A ética das imagens está em reeducar o homem contemporâneo a saber olhar. O mundo contemporâneo está tomado por uma opacidade. É cada vez mais difícil ver, onde todas as coisas são trazidas para o primeiro plano, onde tudo parece uma vitrine. Não se trata da forma tradicional do ocultamento, da cidade antiga recoberta por um véu. Hoje, o problema de ver está no excesso, nas coisas que se mostram sem parar, no excesso de coisas que há para ver. O obsceno, ele suprime a cena. Eu posso contar uma historinha? Uma história engraçada? Há pouco tempo atrás, um filósofo francês, Jean Baudrillard, nos visitou e em conversa com ele me pediu para mostrar uma coisa que tinha impressionado muito a ele na cidade. Eu falei, claro, estou disposto, nós saímos juntos e a gente percorre a cidade e eu mostro essas coisas. Ele foi ouvir numa praça, eram enormes bundas, monstruosas. Comigo eu pensei, novamente, o clichê do francês interessado na mulher brasileira. E ele disse, não, são bundas imensas, do tamanho de prédios. Aí eu me dei conta que eram aqueles cartazes de lingerie no centro de São Paulo, na São João. E indo até lá, ele me disse, eu nunca vi uma cidade tão exposta, tão absolutamente tomada pela obscenidade. Mais ainda, são pedaços de corpos que se expõem. É o desnudamento mais absoluto da intimidade de uma cidade. Nenhuma outra cidade do mundo poderia conviver com imagens como tais. Isso me fez pensar nessa supressão que a imagem contemporânea provoca do lugar, do espaço urbano e transforma tudo numa obscenidade daquilo que está sempre sendo jogado no nosso rosto, está sempre jogado para frente. Não há mais ausência, só há a mais absoluta sobreexposição das coisas. Há uma inflação de imagens. Nós convivemos com imagens que se proliferam como se fosse um câncer. São imagens que se proliferam de forma descontrolada, cujo ritmo, cujo espaço é determinado pelo próprio mecanismo de produção da imagem e não pela relação que essas imagens estabelecem com as pessoas e as coisas. Então, o que escapa a essa a imagem? O que a imagem contemporânea não consegue mais ver? Nesse seu afã de ver, o que ela deixa de ver? Ora, ela deixa de ver justamente o pequeno e o grande. Ela deixa de ver justamente aquilo que não se adequa a essa sobreexposição, a esse primeiro plano em que tudo se torna visível. Ela deixa de ver o rosto e as paisagens. Esses são os invisíveis da imagem contemporânea, aquilo que ela não pode ver. Breve história de um gesto. Um rapaz acompanha a moça até o portal de sua casa. Os últimos raios de sol iluminam as flores no jardim. Num determinado instante, ela se vira e levanta a mão num gesto de adeus. O movimento da mão tem a graça e a leveza de alguém que parece lançar balões coloridos ao ar. Uma imagem fugaz,
um instante, um momento que os pintores e os cineastas têm que isolar no espaço e no tempo para poderem aprender. Um gesto tão momentâneo que o nosso olhar não seria capaz de reter. Essa fugacidade exige essa apreensão que reconheça no gesto, nesse muito pequeno, a grandeza sublime da paisagem. É esse gesto, é esse momento decisivo em que toda uma relação, em que toda uma figura humana se revela, é esse gesto que as imagens, hoje em dia, são cada vez menos capazes de dar conta. 2 modos de falar de uma cidade. O primeiro seria descrevendo, falando de suas torres, de suas pontes, de seus mercados, de todas as pessoas que passam pelas suas ruas. Um mapeamento que faz com que a cidade desapareça como paisagem. Uma outra maneira de falar das cidades retoma as cidades da memória, as cidades que desapareceram e, no entanto, existem nos seus nomes, nos seus cartões postais. Uma outra maneira de falar da cidade vai procurar a graça perdida das cidades nas velhas pinturas, nos relatos, nas maneiras que as pessoas têm de imaginá-la. Essas cidades invisíveis nos ensinam uma outra maneira de ver. Podem as imagens atuais nos trazer os rostos e as paisagens, esses invisíveis? Podem nos mostrar o vento soprando nas árvores? O que é uma ética das imagens se não dar tempo e lugar para as coisas? Aquilo que elas precisam para ser. Imagens que procurem respeitar o tempo e o espaço para que as coisas se cristalizem diante dos nossos olhos. Saber atentar para o tempo e o lugar das coisas. A fotografia também buscou esses momentos decisivos. Esse instante em que o fotógrafo, eu penso no Cartier-Bresson, em que o fotógrafo atravessa a rua e vê um bêbado se inclinando diante de um gatinho. As suas costas formam um ângulo perfeito com relação às escadas de incêndio dos prédios atrás. A sua cabeça parece compor como que um quadro com a figura do gatinho. Todo o conjunto, é como se todo o conjunto tivesse se articulado numa composição perfeita, num ajuste que só aquele instante foi capaz de reunir e que no momento seguinte as coisas se dispersariam. O fotógrafo está ali para captar aquele momento de iluminação, aquele instante de magia em que todas as coisas encontram sua ordem antes de se dissolverem na desordem do mundo. Ora, será que o nosso olhar ainda é capaz de se abrir a essa magia? Será que ele ainda é capaz de registrar esses instantes em que todas as coisas se compõem? Eu penso no fotojornalismo. O fotojornalismo está extremamente colado à ação. O repórter policial é como que um equivalente ao correspondente de guerra. Ele está interessado nas emoções brutas, nos instantes de violência e ação que tudo resolvem. Ora, uma exposição de fotos recente reuniu vários fotógrafos em torno da seguinte questão: o que é que você fotografaria se o mundo estivesse em paz? 99% das imagens trazem rostos e paisagens. É como se o fotógrafo, se ele tivesse tempo, ele se abriria para tudo aquilo que escapa à ação, para tudo aquilo que exige contemplação, para tudo aquilo que existe um olhar mais atento, o rosto e as paisagens. Os filmes do Kieslowski só se aproximam das pessoas
para mostrar que existem coisas que são vetadas às imagens. Esses filmes só se aproximam das pessoas para mostrar que existem os limites da intimidade, os limites que dividem a vida privada da vida pública. Não por acaso, em muitas de suas cenas, a câmera fica no limiar da porta, no beiral de uma janela. É como se ela respeitasse aquele espaço sagrado que é o espaço da casa. São imagens que guardam o pudor dos gestos e das palavras. A ética das imagens fala, antes de mais nada, dos limites da imagem. No mundo em que o olhar, em que a imagem acredita-se sem limites, é preciso demarcar os limites da imagem. Walter Benjamin tem uma belíssima passagem sobre uma fotografia que retrata uma peixeira numa rua de Nova York. Nada ali denota uma predisposição à imagem. É como se ela nunca tivesse sido fotografada antes. É como se o seu olhar desarmado acolhesse o olhar do fotógrafo e o retribuísse. Nada ali é signo de coisa alguma. Nada ali remete a um conhecimento histórico, nada ali remete a ideias políticas, nada ali remete, senão a uma extraordinária presença. É como se ela estivesse ali, naquele instante preciso que a fotografia registrou como que para sempre. Essa mesma ideia, essa ideia de uma imagem sendo capaz de registrar uma presença, tomou o trabalho de Barthes. Barthes dizia que, dentre todas as imagens, a imagem que ele buscava era aquela dotada de um ar. Uma imagem que se diferenciasse das outras. Uma imagem que possuísse algo indizível, algo que não está registrado na sua superfície, algo que ela não imediatamente mostre, mas algo que a gente sinta. Esse seu ar, algo que faz com que, ao percorrer todos aqueles clichês, nos faça parar, nos faça exclamar: é ele, é essa pessoa aqui, é ela está aqui. Eu vou comentar então 3 diferentes fotógrafos atuais que, de uma maneira ou de outra, nos aportam essa verdade da imagem, essa capacidade da imagem em meio à avalanche de clichês, nos restituir lugar e tempo para as coisas. O primeiro é um jovem fotógrafo paulista, Cássio Vasconcelos. Cássio Vasconcelos trabalha de uma forma muito peculiar. Ele vai a locadoras de filmes e escolhe um vídeo a esmo, qualquer um western, um filme pornô, um filme qualquer. E em casa interrompe a imagem no monitor no momento preciso em que um rosto de mulher aparece em close, um rosto com os olhos fechados. Um momento e ele refotografa essa imagem com uma Polaroid. O resultado é uma imagem cuja luminosidade e cores possuem a transcendência e a transparência das antigas pinturas pré-rafaelitas. Possuem uma dignidade que aquela imagem suja, que aquela imagem aviltada parece nunca possuir. É como se ele fosse possível, é como se fosse possível,
por aquele gesto, resgatar o clichê, resgatar a força de expressão das imagens, transformar a imagem da mulher aviltada pela sobreexposição da pornografia numa Madonna, numa figura dotada de aura, numa figura dotada do sagrado. Fazer ver o invisível no meio do hipervisível. Resgatar a força que as imagens contemporâneas são capazes de ter. Nunca foi tão atual a questão do cego. Inúmeros filmes, inúmeras fotografias falam do olhar do cego. A cegueira parece ser uma condição contemporânea. É como se ter muito a ver, como se ver muito cegasse. Ora, será que as imagens são capazes de fazer o cego ver? Bhavika é um fotógrafo cego. Ele fecha os olhos para ver. Ele olha no vento. O vento é capaz, o vento, diz ele, é capaz de contornar o perfil das coisas e trazer para ele a posição, o volume e a disposição das coisas. O vento, soprando contra o seu rosto, desperta a expressão, faz com que o olhar do cego possa corresponder ao olhar de quem está vendo. O olhar do cego é a metáfora do olhar contemporâneo. Ele é obrigado a associar a memória, as experiências sensíveis, os inúmeros relatos que lhe são feitos das imagens feitas para compor um quadro que vá muito além do primeiro olhar. A imagem do cego é um novo modo polifônico de ver. O olhar retiniano aqui é substituído pela multiplicidade dos pontos de vista. Nós passamos do olhar à visão, do olhar à linguagem. As imagens contemporâneas são imagens do visionário. A espetacularização do mundo tornou tudo imediatamente visível, tornou tudo imediatamente manipulável. As coisas podem ser postas e repostas em diferentes contextos em função de montagens que não necessariamente correspondem a um encadeamento dos acontecimentos e dos pensamentos. Ora, o espetáculo, a cena, é um momento do acontecer. É um momento em que as coisas, em que uma presença se faz. É um momento único e irrepetível de uma magia. O grande teatro é o teatro que cria aos nossos olhos a vida.